Você está perdido? Ouça o que Deus está tentando te mostrar hoje. Sabe aquele momento em que a mente parece cheia demais e ao mesmo tempo vazia de direção? Quando você olha para a própria vida e sente que algo não está no lugar, mas não consegue explicar exatamente o que? Já aconteceu de você se perguntar em silêncio por que tudo parece confuso agora, se eu só quero acertar? Essa sensação de estar perdido não surge do nada. Ela aparece quando escolhas começam a pesar, quando decisões simples se tornam cansativas, quando o coração tenta avançar, mas a alma pede pausa. E talvez você esteja aqui porque, no fundo, percebeu que essa confusão não é apenas mental. Ela toca mais fundo. Ela toca o espírito. E se, em vez de ser um sinal de fracasso, esse momento fosse um convite? E se Deus não estivesse em silêncio, mas tentando te mostrar algo que você só consegue enxergar quando para de lutar contra a confusão? Hoje não é sobre receber respostas rápidas. É sobre aprender a escutar o que Deus está tentando revelar enquanto você se sente perdido. Porque muitas vezes é nesse lugar que Ele fala com mais clareza, quando a mente se perde tentando controlar o que só Deus pode revelar. Existe um ponto em que pensar demais deixa de ajudar e começa a ferir. Você revisita cenários, imagina consequências, tenta prever resultados, mas quanto mais tenta controlar, mais distante a direção parece ficar. Isso acontece porque há coisas que não se revelam pela força do raciocínio. Elas se revelam pela rendição interior. A mente humana foi criada para compreender, mas não para governar tudo. Quando ela tenta ocupar o lugar que pertence a Deus, surge o desgaste, a ansiedade silenciosa, a sensação de estar andando em círculos. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque está tentando carregar sozinho um peso que não foi feito para suas mãos. Deus não compete com a sua capacidade. Ele se manifesta quando a capacidade reconhece o limite. Talvez você não esteja perdido no caminho. Talvez esteja apenas cansado de tentar enxergar com os próprios olhos aquilo que só se entende quando o coração descansa. E aqui está o ponto mais profundo. Deus não revela direção a quem tenta controlar o resultado, mas a quem aceita caminhar mesmo sem ter todas as respostas. Essa confusão que você sente pode ser o sinal de que algo precisa ser solto antes que algo novo seja mostrado. Não é ausência de fé, é o início de uma escuta mais profunda. E se antes de pedir clareza, Deus estivesse te convidando a parar de lutar, parar de antecipar, parar de se cobrar tanto? Porque há revelações que só chegam quando a alma reconhece que não pode decidir tudo sozinha. Estar perdido não significa estar fora do caminho. Existe uma mentira silenciosa que machuca muitas pessoas de fé, a ideia de que se você está confuso, então algo deu errado. Como se caminhar com Deus fosse sempre sinônimo de certeza, clareza imediata e segurança constante. Mas a vida espiritual real não funciona assim. Há momentos em que Deus não remove a sensação de estar perdido, porque ela ainda está cumprindo um propósito. Nem toda falta de direção é desvio. Às vezes, é exatamente o ponto onde antigas rotas deixam de fazer sentido para que novas percepções possam nascer. Estar fora do caminho produz distância de Deus. Estar perdido, muitas vezes, produz aproximação. Quando você percebe que não sabe mais como avançar do mesmo jeito, isso não significa abandono. Significa que algo dentro de você amadureceu o suficiente para não aceitar respostas rasas. O coração começa a pedir mais do que soluções rápidas. Ele pede verdade. Deus não trabalha apenas com mapas claros. Ele trabalha com transformação interior.
E há etapas em que ele permite que você se sinta deslocado justamente para quebrar dependências antigas, expectativas falsas e escolhas automáticas que já não combinam com quem você está se tornando. Talvez o que você chama de confusão seja o momento em que Deus está retirando apoios que não sustentariam o próximo passo. Talvez você não esteja fora do caminho. Talvez esteja sendo reposicionado nele, porque há direções que só surgem depois que aceitamos não saber. Há crescimento que só acontece quando paramos de fingir controle. E há encontros com Deus que só acontecem quando a alma admite: eu não sei para onde ir, mas eu sei em quem confiar. E se esse sentimento não fosse um sinal de perda, mas de transição? Se não fosse um erro, mas um intervalo necessário entre o que você foi e o que está prestes a se tornar? É nesse espaço que Deus começa a mostrar, pouco a pouco, aquilo que não poderia ser revelado antes. A confusão como alerta de que algo precisa mudar. Há momentos em que a confusão não vem para desorganizar, mas para interromper. Ela surge quando aquilo que antes sustentava sua caminhada já não consegue mais acompanhar quem você está se tornando. Não é um sinal de fracasso espiritual, é um sinal de transição. Quando tudo começa a perder nitidez ao mesmo tempo, Deus pode estar retirando o apoio de estruturas internas que já cumpriram seu papel. Caminhos que antes pareciam seguros deixam de oferecer descanso. Decisões que antes fluíam começam a pesar. E o coração sente, mesmo sem conseguir explicar, que algo não está mais encaixando. Esse tipo de confusão não é barulho externo. É um desconforto silencioso. Uma inquietação que não grita, mas insiste. Ela aparece quando continuamos repetindo movimentos antigos em uma estação que já mudou. Quando mantemos atitudes que já não correspondem ao novo nível de responsabilidade espiritual que a vida exige. Deus não força rupturas abruptas. Ele cria pausas internas. Faz com que o que era automático se torne incômodo. O que era confortável comece a gerar cansaço. Não porque seja errado, mas porque já não é suficiente. A confusão, nesse ponto, funciona como um freio misericordioso. Ela impede que você avance carregando pesos que não cabem mais no próximo trecho da caminhada. Muitas pessoas oram pedindo clareza, quando o que Deus está oferecendo é discernimento para mudar. Querem respostas prontas, mas resistem a revisar hábitos, posturas e escolhas que já não produzem vida. Permanecem insistindo em direções antigas, enquanto o Espírito Santo trabalha silenciosamente para deslocar o olhar, ampliar a visão e amadurecer o coração. Esse é um momento que exige coragem interior. Não para decidir rápido, mas para olhar com honestidade. Perguntar o que precisa ser ajustado. Reconhecer o que perdeu sentido. Admitir que algumas certezas já não sustentam mais a paz que antes ofereciam. A confusão revela limites que foram ultrapassados. Mostra onde houve excesso de controle, onde houve apego ao conhecido, onde a segurança foi colocada em métodos, pessoas ou expectativas que já não acompanham o que Deus está construindo agora. Quando entendida corretamente, a confusão deixa de ser inimiga. Ela se torna uma mensageira discreta, apontando que chegou a hora de rever a forma de caminhar antes de tentar escolher um novo rumo. Ela protege você de decisões apressadas, feitas apenas para aliviar o desconforto. Deus não permite confusão para machucar o coração, mas para evitar que ele se acomode em caminhos que não o levariam mais longe. E quando essa verdade é acolhida, algo começa a se reorganizar por dentro. Não de forma imediata, mas de forma segura. Porque antes de mostrar um novo passo, Deus prepara o interior para sustentá-lo. E a confusão, nesse processo, não é o fim da direção. É o começo de uma transformação silenciosa que antecede a clareza. Quando respostas rápidas se tornam perigosas. Existe um risco silencioso quando a confusão aparece.
o desejo de encerrá-la rapidamente. Não porque a solução foi encontrada, mas porque o desconforto se tornou insuportável. É nesse ponto que muitas decisões são tomadas não por convicção, mas por alívio momentâneo. Responder rápido nem sempre significa responder certo. Às vezes, é apenas uma tentativa de fugir da tensão interna que a incerteza provoca. O coração cansado busca qualquer saída que devolva a sensação de controle, mesmo que essa saída não tenha sido confirmada por Deus. A pressa espiritual não nasce da fé. Ela nasce do medo de permanecer em um lugar onde não há garantias visíveis. Quando a alma não tolera o silêncio, ela começa a negociar princípios. Quando não suporta esperar, passa a confundir movimento com progresso. Há escolhas que parecem corretas porque encerram a angústia, mas que mais tarde cobram um preço alto. Não porque Deus abandonou, mas porque a decisão foi tomada para calar o incômodo e não para obedecer a uma direção. Deus trabalha de forma diferente. Ele não compete com a urgência humana. Ele não acelera processos só para aliviar a ansiedade. Pelo contrário, muitas vezes ele permite que o desconforto permaneça por um tempo, justamente para proteger você de decisões que nasceriam da pressão, não da maturidade. Quando respostas rápidas se tornam prioridade, a sensibilidade espiritual diminui. A escuta se enfraquece, o discernimento se estreita e aquilo que parecia solução revela-se apenas uma pausa curta antes de um novo conflito. É importante perceber: Deus não se manifesta na pressa que empurra, mas na paz que sustenta. Quando uma decisão vem acompanhada de inquietação constante, justificativas excessivas e necessidade de aprovação imediata, algo precisa ser observado com cuidado. O Espírito Santo não conduz pelo desespero, ele conduz pelo convencimento sereno. Mesmo quando o caminho é desafiador, existe um alinhamento interior que não exige explicações apressadas nem defesas emocionais. Responder rápido pode parecer coragem, mas muitas vezes é apenas cansaço acumulado. Cansaço de esperar, cansaço de não saber, cansaço de lidar com perguntas sem resposta. E Deus, em sua misericórdia, prefere atrasar uma escolha do que permitir que você avance sustentado apenas pela exaustão. Há momentos em que a maior demonstração de fé não é decidir, mas permanecer atento, resistir à tentação de fechar ciclos antes da hora, aceitar que algumas respostas só vêm quando o coração aprende a suportar o processo sem se fragmentar. Quando você aprende a não correr atrás da primeira solução disponível, algo muda por dentro. A ansiedade perde força, a necessidade de controle diminui e a escuta espiritual se amplia, porque decisões que nascem no tempo certo não precisam ser defendidas. Elas se sustentam. E aquilo que é conduzido por Deus pode até demorar para se revelar, mas nunca chega carregado de confusão ou peso excessivo. O versículo que revela que Deus fala no meio da incerteza. Existe uma ideia silenciosa que se infiltra no coração quando tudo parece confuso. A de que Deus só fala quando há clareza. Como se a presença dele dependesse de respostas prontas, caminhos bem definidos ou sinais evidentes. Mas a Escritura revela algo mais profundo e mais confrontador do que isso. Há momentos em que Deus escolhe falar justamente quando o cenário está indefinido, não para confundir ainda mais, mas para ensinar a ouvir de uma forma que não dependa de garantias visíveis. É nesse ponto que a fé deixa de ser expectativa e passa a ser relacionamento. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Esse texto não nasce em um contexto de estabilidade. Ele surge em meio a aprisionamento, limitação e impossibilidade humana. Deus não promete respostas rápidas. Ele promete revelação no tempo certo.
e revela que há coisas que ainda não são acessíveis à mente apressada, mas que se tornam claras ao coração que aprende a clamar sem exigir controle. Deus não fala apenas quando tudo está organizado. Ele fala quando o coração reconhece que não consegue enxergar sozinho. A incerteza, nesse sentido, não é ausência de direção, é convite à dependência. Muitos pedem clareza esperando instruções detalhadas, mas Deus responde oferecendo intimidade. Porque há verdades que não se explicam, apenas se discernem. E esse discernimento nasce no lugar onde o coração se dobra, não onde a mente pressiona. Quando a Bíblia diz que Deus anuncia coisas ocultas, ela não se refere a mistérios distantes, mas a realidades que ainda não foram percebidas, porque o interior está ocupado demais, tentando resolver tudo sozinho. A revelação vem quando o espaço interno é aberto. Clamar, nesse contexto, não é repetir palavras, é admitir limites. É reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido agora. É permitir que Deus revele não apenas o caminho, mas também o ritmo. A incerteza, então, deixa de ser ameaça e passa a ser ambiente de escuta. Um lugar onde o coração aprende a distinguir entre ansiedade e direção. Onde a fé se fortalece não por respostas imediatas, mas por confiança sustentada. Esse versículo não promete que você entenderá tudo hoje. Ele promete que Deus não se cala diante de quem clama com sinceridade. E isso muda completamente a forma de lidar com a confusão. Quando você compreende que Deus fala mesmo quando o cenário não muda, algo se reorganiza por dentro. A pressão diminui, a urgência perde força e a escuta se torna mais sensível. Porque a verdadeira direção não começa quando o caminho aparece. Ela começa quando o coração aprende a ouvir sem exigir garantias. E é nesse lugar que Deus começa a mostrar não apenas o que você deve fazer, mas quem você está se tornando enquanto espera. O que Deus está tentando te mostrar enquanto você pede clareza. Quando a confusão se instala, quase sempre o pedido é o mesmo: clareza. Queremos entender o que fazer, qual caminho seguir, qual decisão tomar. Mas existe algo que raramente percebemos nesse momento. Enquanto pedimos clareza sobre o futuro, Deus está revelando verdades sobre o presente interior. Há situações em que Deus não responde, mudando o cenário, porque o que precisa ser ajustado não está fora, está dentro. A confusão não surge para nos desorientar, mas para interromper um modo antigo de enxergar, de reagir e de decidir. Muitas vezes, Deus está tentando mostrar que a pressa por respostas está abafando a escuta, que a necessidade de controle está ocupando o espaço onde a confiança deveria crescer. Enquanto o coração insiste em entender tudo, Deus trabalha para ensinar a permanecer. Clareza não é sempre sobre saber o próximo passo. Às vezes é sobre perceber o peso que você carrega sem necessidade. É sobre identificar expectativas que não vieram de Deus, cobranças que não foram colocadas por Ele, medos que nasceram de experiências passadas e continuam influenciando escolhas presentes. Deus usa a confusão para revelar dependências ocultas. Aquilo que parecia fé pode, em alguns casos, ser apenas tentativa de segurança. Aquilo que parecia obediência pode estar misturado com medo de errar. E aquilo que parecia zelo pode carregar uma ansiedade silenciosa. Enquanto você pede direção, Deus observa se o coração está disposto a mudar de postura. Porque há caminhos que só se tornam visíveis depois que a forma de olhar é transformada. Não adianta clareza externa quando o interior ainda está agitado. Deus também usa esse tempo para revelar o que não deve mais governar suas decisões. Vozes externas, comparações constantes, expectativas alheias, padrões antigos. A confusão expõe tudo isso
porque tira o chão das falsas certezas. E há algo ainda mais profundo. Deus mostra quem você é quando não sabe para onde ir. Nesse lugar, máscaras caem, estratégias falham e o coração se apresenta como realmente está. Não é um lugar confortável, mas é um lugar verdadeiro. É ali que Deus começa a reconstruir a confiança em outro nível. Não uma confiança baseada em respostas rápidas, mas uma confiança que permanece mesmo sem explicações completas. Uma confiança que descansa sabendo que Deus vê o que você ainda não vê. Quando você entende isso, a confusão deixa de ser inimiga. Ela se torna uma espécie de espelho espiritual. Um espaço onde Deus ajusta intenções, corrige expectativas e prepara o coração para decisões mais maduras. Talvez Deus ainda não tenha mostrado o próximo passo, porque primeiro precisa mostrar o que precisa ser deixado, ou o que precisa ser curado, ou o que precisa ser realinhado. E quando isso acontece, a clareza não chega como uma avalanche de informações. Ela vem como paz silenciosa, como convicção firme, como segurança interior que não depende de todas as respostas. É nesse ponto que o coração começa a entender. Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava falando mais fundo do que você esperava. Confusão interior e escolhas do dia a dia. A confusão não aparece apenas nos grandes dilemas da vida. Ela se revela com ainda mais força nas escolhas pequenas, silenciosas e repetidas do cotidiano. É ali, longe dos momentos dramáticos, que se percebe se estamos reagindo por impulso ou discernindo com maturidade espiritual. Quando o interior está confuso, as decisões do dia a dia começam a carregar um peso que não deveriam ter. Respostas se tornam defensivas, silêncios viram afastamento. Palavras simples ganham um tom de tensão, não porque a situação é grande, mas porque o coração está desorganizado por dentro. Muitas escolhas cotidianas não são feitas com intenção, mas com pressa. Uma pessoa responde porque precisa responder, decide porque alguém está cobrando, age porque não quer parecer fraca, lenta ou insegura. E assim, sem perceber, passa a viver em modo de reação. Reagir é agir para aliviar um desconforto imediato. Discernir é agir a partir de uma convicção interior. A diferença entre os dois não está na decisão em si, mas na fonte de onde ela nasce. Na confusão interior, a reação costuma vir carregada de urgência. Há sempre uma sensação de que algo precisa ser resolvido agora. Já o discernimento traz calma, mesmo quando a escolha é difícil. Ele não acelera o coração, ele o estabiliza. Observe como você decide coisas simples. A forma como responde uma mensagem, o jeito como lida com um imprevisto, a maneira como reage a uma crítica. Esses momentos revelam mais sobre seu estado interior do que grandes discursos espirituais. Quando há discernimento, mesmo uma decisão pequena carrega paz. Quando há confusão, até o simples se torna pesado. E isso é um sinal, não de fracasso espiritual, mas de que algo dentro precisa de atenção. Deus se importa profundamente com essas escolhas invisíveis, porque elas constroem um ambiente onde as grandes decisões nascerão. Um coração que aprende a discernir no pouco não se perde no muito. O problema é que muitas pessoas só param para buscar Deus quando a decisão é grande, mas ignoram que a clareza espiritual se constrói nas escolhas repetidas, nas atitudes simples, na forma como se vive quando ninguém está observando. A confusão interior também aparece quando há incoerência entre o que se crê e o que se pratica. Quando a fé fica restrita ao discurso, mas não alcança o cotidiano, o coração entra em conflito. E esse conflito se manifesta como desgaste, irritação e dúvida constante. Discernir no dia a dia é aprender a pausar antes de reagir. É permitir que a consciência espiritual participe até das escolhas mais comuns, não para torná-las pesadas,
mas para torná-las alinhadas. Deus usa o cotidiano como escola. Ele observa como você decide quando está cansado, como reage quando não é compreendido, como escolhe quando ninguém valida. É nesses lugares que o coração aprende a ouvir com mais clareza. Quando você começa a discernir nessas pequenas escolhas, algo muda. A confusão começa a perder espaço. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque o coração deixou de reagir e passou a perceber. E quando isso acontece, o caminho começa a se organizar de dentro para fora. Quando muitas vozes abafam a direção de Deus, existe um tipo de confusão que não nasce de dentro, mas chega de fora. Ela não vem como dúvida pessoal, mas como excesso de opinião. Muitas vezes, a direção de Deus não está ausente, ela apenas foi encoberta por vozes demais falando ao mesmo tempo. Vivemos cercados por conselhos, alguns bem intencionados, outros carregados de expectativas, projeções e experiências que não são nossas. Pessoas que falam a partir do próprio medo, da própria frustração ou da própria urgência. E sem perceber, o coração começa a carregar pesos que nunca foram colocados por Deus. Quando muitas vozes se acumulam, a alma entra em ruído. Já não se sabe se o desejo é genuíno ou se foi plantado. Já não se distingue convicção de pressão. A pessoa começa a confundir direção com aprovação externa. Comparações também entram nesse processo de forma silenciosa. Olhar para o caminho do outro e se perguntar por que o seu parece mais lento, mais difícil ou menos claro. O problema não é observar, mas permitir que a trajetória alheia se torne régua para medir a própria vida. Deus nunca conduz duas pessoas da mesma forma. O que é tempo de avançar para um, pode ser tempo de permanecer para outro. Quando a comparação assume o lugar da escuta, a confusão se instala, mesmo que a fé permaneça. Expectativas externas também têm força espiritual. Não porque sejam malignas, mas porque exigem respostas antes do tempo. Quando alguém espera algo de você, nasce a tentação de decidir para não decepcionar. E decisões tomadas para atender expectativas quase sempre ignoram a paz interior. O excesso de conselhos cria um efeito perigoso, a terceirização da responsabilidade espiritual. A pessoa começa a buscar fora aquilo que só pode ser confirmado dentro, não porque despreza Deus, mas porque se sente insegura para confiar no que percebe em silêncio. Deus fala muitas vezes de forma simples, mas sua voz não compete com barulho. Ela não se impõe, não grita, não disputa a atenção. Por isso, quando o coração está cercado por muitas opiniões, a direção divina parece distante, mesmo estando próxima. Há momentos em que o maior ato de fé não é buscar mais conselhos, mas reduzir as vozes, silenciar comparações, suspender expectativas, criar espaço interior para que a verdade se organize novamente. Isso não significa rejeitar orientação, mas discernir a fonte. Nem toda palavra precisa ser absorvida, nem todo conselho precisa ser seguido. Maturidade espiritual também é saber o que não carregar. Quando as vozes diminuem, algo acontece. O coração começa a reconhecer o que sempre esteve ali. A direção não surge como algo novo, mas como algo que se torna audível novamente. Deus não confunde, Ele esclarece, mas Ele respeita o espaço que damos. Se o interior está cheio demais, não há onde a clareza pousar. Talvez hoje a pergunta não seja o que devo fazer, mas quais vozes preciso silenciar para voltar a ouvir. Porque quando o excesso se afasta, a direção não precisa se esforçar para aparecer. Ela simplesmente se revela. O perigo de confundir pressão com direção. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre ser conduzido por Deus e ser empurrado pela urgência. A pressão acelera, a direção sustenta. Uma vem carregada de ansiedade, a outra nasce de um lugar de convicção serena.
Quando essas duas forças se confundem, decisões importantes passam a ser tomadas para aliviar o peso do agora, não para obedecer ao que é verdadeiro. A pressão cria a sensação de que tudo precisa ser resolvido imediatamente. Ela fala alto, insiste, exige resposta. Diz que o tempo está acabando, que não há margem para esperar, que qualquer pausa é atraso. E pouco a pouco, o coração começa a decidir para escapar do desconforto, não para honrar o propósito. A direção divina, ao contrário, não se baseia em urgência emocional. Ela pode até apontar para passos firmes e exigentes, mas nunca nasce do desespero. Mesmo quando Deus chama para agir, há uma paz que acompanha o movimento. Não a paz da ausência de desafios, mas a paz de saber que o passo está alinhado. Quando a pressão governa, o corpo reage antes do espírito. A mente corre, o peito aperta, o medo de errar cresce. A decisão parece necessária apenas para que o barulho interno diminua. E nesse estado, até opções corretas podem se tornar caminhos errados, porque foram escolhidas no impulso. Muitas pessoas confundem ansiedade com zelo espiritual. Acreditam que agir rápido é sinal de fé, quando na verdade pode ser sinal de inquietação. Nem todo senso de urgência vem de Deus. Alguns nascem do medo de perder, de decepcionar, de ficar para trás. A condução divina respeita o tempo do amadurecimento. Deus não atropela processos internos. Ele não empurra o coração para fora de si. Quando ele direciona, o interior se organiza. Há clareza suficiente para dar o próximo passo, mesmo que o futuro ainda não esteja completo. A pressão cobra respostas. A direção forma discernimento. Uma exige decisão imediata. A outra constrói entendimento progressivo. Quando você sente que está sendo forçado a escolher apenas para silenciar a tensão, é sinal de que algo precisa ser observado com mais cuidado. Aprender a discernir isso é um exercício espiritual profundo. Exige atenção ao que o corpo sente, ao que a mente repete, ao que o coração tenta evitar. A pergunta não é apenas isso é certo, mas isso nasce de paz ou de pressa. Deus não confunde seus filhos com ansiedade. Ele não usa o medo como guia. Mesmo quando chama para mudanças difíceis, sua direção carrega firmeza, não desespero. Se a decisão parece urgente demais para ser examinada com calma, talvez seja pressão disfarçada de propósito. Há momentos em que a fé mais madura é resistir à pressa. Permanecer atento, esperar que a urgência se dissolva para que a verdade fique nítida. Porque quando a pressão passa, o que é de Deus permanece. E quando a decisão vem desse lugar, ela não apenas resolve o agora, ela sustenta o caminho. Deus revela o suficiente para hoje, não tudo de uma vez. Existe um motivo pelo qual Deus raramente mostra o caminho inteiro. Não é falta de cuidado, é proteção. Revelar tudo de uma vez exigiria uma maturidade que ainda está sendo formada. Por isso, a direção divina acontece em etapas. O suficiente para hoje, o próximo passo, o agora possível. A mente humana deseja controle, quer previsibilidade, garantias, mapas completos, mas a fé não se desenvolve nesse território. Ela cresce no espaço da confiança diária. Quando Deus revela apenas uma parte, Ele não está escondendo o futuro. Está ensinando o coração a caminhar sem depender da visão total. Muitas pessoas se sentem inseguras porque querem decidir hoje aquilo que só fará sentido amanhã. Querem respostas finais para perguntas que ainda estão sendo amadurecidas por dentro. E essa pressa em saber tudo gera frustração, não clareza. A direção progressiva é um cuidado espiritual. Ela impede que o coração se apoie mais na informação do que na comunhão. Quando tudo é revelado, o risco é confiar no plano e não mais em quem conduz o plano.
Deus não quer seguidores que apenas executam rotas. Ele forma filhos que aprendem a ouvir enquanto caminham. O hoje carrega a medida exata de graça para o hoje. Amanhã trará sua própria porção de clareza. Quando tentamos carregar respostas que ainda não nos pertencem, criamos peso desnecessário. A ansiedade cresce porque estamos tentando viver dias que ainda não chegaram. A maturidade espiritual aprende a honrar o passo presente. Não exige atalhos. Não negocia confiança por antecipação. Ela entende que o silêncio sobre o futuro não é ausência de direção, mas convite à dependência. Deus revela o suficiente para que você não pare, mas também não corra. Ele ilumina o próximo movimento, não o fim da estrada. E isso exige uma decisão interior, permanecer fiel mesmo quando a visão é parcial. Há descanso quando aceitamos isso, um descanso profundo, porque o coração para de lutar contra o tempo e começa a caminhar no ritmo da obediência. A clareza deixa de ser uma obsessão e se torna consequência da caminhada. Quem aprende a viver assim não se perde quando não enxerga tudo. Pelo contrário, aprende a reconhecer a voz que orienta passo a passo. E essa voz não grita, ela guia com constância. A direção progressiva não enfraquece a fé, ela a fortalece. Cada passo confirmado constrói confiança para o próximo. Cada dia vivido com fidelidade prepara o coração para receber mais. Deus não está atrasando respostas, Ele está formando maturidade. E quando o coração está pronto, a direção se amplia naturalmente, não como surpresa, mas como continuação de um caminho já iniciado. Hoje, o que Ele te mostra é suficiente. Caminhe com isso. O resto virá no tempo certo. A oração guiada que transforma confusão em discernimento. Existe um momento em que falar demais atrapalha. Um ponto em que tentar entender tudo com palavras apenas aumenta o ruído interior. É exatamente aí que a oração deixa de ser discurso e se torna escuta. Não uma escuta apressada, ansiosa por respostas, mas uma escuta profunda que permite ao coração desacelerar o suficiente para perceber o que Deus já está sinalizando. Essa oração não começa pedindo clareza imediata. Ela começa criando espaço. Espaço para o silêncio, espaço para a presença, espaço para que aquilo que está confuso encontre repouso antes de encontrar direção. Porque discernimento não nasce da pressa, nasce da quietude. Quando o coração está agitado, até a verdade parece distante. Mas quando a alma se aquieta, a confusão perde força. Não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque a mente para de disputar controle e o espírito volta a ocupar o lugar que sempre foi seu. Essa oração não força respostas, ela não exige sinais, ela não negocia com Deus. Pelo contrário, ela se apresenta aberta, disponível, honesta, reconhece limites, confessa cansaço, admite que nem tudo precisa ser decidido agora. É nesse ambiente que a sensibilidade espiritual é restaurada. Quando você ora assim, algo muda por dentro antes que qualquer cenário externo mude. A ansiedade diminui, a urgência se dissolve, a pressão interna perde autoridade. E no lugar disso, surge uma percepção mais clara do que realmente importa neste momento. Discernimento não é enxergar longe, é perceber com nitidez o próximo passo. Às vezes, esse próximo passo é esperar. Outras vezes, é ajustar uma atitude. Em alguns momentos, é simplesmente permanecer firme onde você já está. A oração revela isso sem confusão, porque ela alinha o coração com o ritmo de Deus. Essa oração é contínua. Não termina quando as palavras acabam. Ela continua no silêncio que fica depois. Continua no cuidado com os pensamentos. Continua na atenção às pequenas confirmações que surgem ao longo do dia. Aqui, você não ora para sair da confusão correndo. Você ora para atravessá-la com maturidade. E ao fazer isso,
percebe que a confusão já não governa mais. Ela perde o centro. O coração assume novamente uma postura de confiança. Quando a oração se torna escuta, o discernimento deixa de ser um esforço e passa a ser um fruto que amadurece no tempo certo, sem pressão, sem medo, sem necessidade de provar nada a ninguém. Este é o momento em que o coração se inclina, não para receber todas as respostas, mas para reconhecer a voz que conduz. E quando essa voz encontra um coração atento, a confusão começa a se transformar em direção, mesmo que de forma silenciosa. Quando a confusão se cala e a direção começa por dentro, existe um instante quase imperceptível em que algo muda por dentro. Nada ao redor se altera de forma visível. As circunstâncias continuam as mesmas. As perguntas ainda existem, mas o peso diminui. A agitação cede espaço e, sem alarde, a confusão começa a perder voz. Esse momento não nasce da pressa por respostas. Ele surge quando o coração para de lutar contra o que não controla e aprende a permanecer. Não é clareza externa, é estabilidade interior, um tipo de firmeza que não depende de garantias, mas de confiança. A verdadeira direção raramente chega como um mapa aberto. Ela se manifesta primeiro como descanso, um descanso que não ignora a realidade, mas muda a forma de enfrentá-la. Quando o coração encontra esse lugar, as decisões deixam de ser carregadas de medo. Mesmo sem saber todos os detalhes, você sabe onde não deve voltar. Sabe o que já não combina mais com quem você está se tornando. A confusão se cala quando o coração para de se dividir, quando as vozes externas perdem autoridade, quando a comparação já não dita o ritmo, quando a expectativa alheia deixa de ser critério. Nesse silêncio, algo se organiza por dentro. Valores se alinham, prioridades se revelam. A sensibilidade espiritual amadurece. A direção que nasce assim não empurra, não acelera, não oprime. Ela conduz com serenidade. Mostra o próximo passo com simplicidade. Às vezes, esse passo é pequeno. Outras vezes, exige coragem. Mas em ambos os casos, ele vem acompanhado de paz suficiente para sustentar a caminhada. Quem chega a esse lugar entende que clareza não é ausência de dúvidas, mas presença de convicção interior. É saber em quem confiar, mesmo quando o cenário ainda não se definiu. É caminhar sem ansiedade por controle, é decidir sem violência contra si mesmo. Deus trabalha de dentro para fora. Primeiro, ele aquieta, depois, orienta. Quando o interior encontra ordem, o caminho começa a se desenhar naturalmente, não como obrigação, mas como consequência. Talvez você não saia deste momento com todas as respostas, mas sairá com algo mais valioso, um coração alinhado, atento, disposto. E isso é o suficiente para seguir. Quando a confusão se cala, a direção não precisa gritar. Ela se estabelece por dentro. E quem aprende a ouvir nesse nível já não se perde com facilidade, porque aprendeu onde a verdadeira clareza nasce. Oração restauradora. Deus, eu chego a este momento do jeito que estou, sem máscaras, sem respostas prontas, sem fingir que está tudo resolvido por dentro. O Senhor conhece a confusão que me trouxe até aqui. Conhece as perguntas que eu não consigo organizar. Conhece o peso de ter que decidir sem saber se estou preparado. Conhece o medo silencioso de errar. Conhece o cansaço de tentar entender tudo sozinho. Hoje, eu não venho te pedir pressa. Eu venho te pedir presença. Eu coloco diante de ti tudo o que tem me deixado dividido por dentro. As escolhas que me pressionam, as expectativas que não são minhas, mas que eu carrego, as vozes que me confundem, os caminhos que parecem possíveis, mas não trazem paz. Deus, eu reconheço. Há coisas que eu não consigo resolver agora, e tudo bem. Eu entrego o controle que tentei manter. Entrego a necessidade de ter todas as respostas.
Entrego o impulso de decidir só para aliviar a ansiedade. Ensina meu coração a permanecer em Ti, mesmo quando o caminho ainda não está claro, mesmo quando o futuro parece indefinido, mesmo quando o silêncio me incomoda. Eu te peço algo simples e profundo. Organiza meu interior, acalma a mente que corre, aquieta o coração que se antecipa, remove o peso que não me pertence, restaura a sensibilidade que o cansaço tentou roubar. Se houver algo em mim que precise ser ajustado antes da resposta, revela com amor. Se houver algo que precise ser deixado, me dá coragem. Se houver algo que precise ser fortalecido, sustenta com graça. Eu não quero apenas saber o que fazer. Eu quero ser moldado enquanto espero. Quero decidir sem violência contra mim mesmo. Quero escolher sem medo. Quero caminhar no teu tempo. Deus, eu confio que o Senhor não se atrasa. Confio que o Senhor não confunde. Confio que o Senhor fala, mesmo quando não usa palavras. Hoje eu descanso em Ti. Descanso sem desistir. Descanso sem fugir. Descanso acreditando que a direção começa por dentro antes de aparecer por fora. Guarda meu coração. Guarda meus pensamentos. Guarda minhas escolhas, que eu reconheça a Tua voz no meio da vida comum, que eu não perca a paz tentando acelerar processos que ainda estão sendo preparados. Eu sigo sem todas as respostas, mas sigo contigo, e isso é suficiente para hoje. Amém. Se este momento falou com você, caminhe conosco. Este canal existe para pessoas reais, enfrentando decisões reais, aprendendo a viver cada escolha em Cristo. Aqui não buscamos atalhos, mas maturidade espiritual. Que Deus continue te conduzindo, passo a passo,